queria a sua opinião sobre qual o tamanho do Ivan Romano no elenco atleticano nesse momento, se ele disputa de fato titularidade ou apenas em algumas situações. Eu digo algumas situações porque recentemente, quando o Atlético jogou com 3 zagueiros, né? Ele foi um dos escolhidos aí para começar o jogo. E a outra, o Barba Domingues está treinando a data FIFA inteira sem os caras, né? Sem essa turma toda de convocados aí. Você acredita que a turma que tá fora realmente começa no banco nesse momento? Eu acho que sim. Primeiro, literalmente, o tamanho dele no elenco é 1,83, né? Mas falando do que o Roman representa hoje, Cirilo, eu acho que é uma espécie ali de 12º, 13º jogador. Ele faz parte hoje da base titular do Galo. A gente ainda não consegue ter uma leitura muito clara do que o Barba tem como desenho tático, né? Já que ele mudou bastante o Atlético desde que chegou, talvez a partir de agora, dessa data FIFA, ele fique mais preso a um sistema, porque ele teve tempo de treinar, de trabalhar taticamente os caras, não só com vídeo e conversa, mas também com campo. Mas vai ser muito difícil, né? Ele contar com a turma das seleções. Não vai ser fácil. O Roman talvez seja uma opção, como o Cláudio disse, já jogou hoje, aliás não jogou, né? A seleção chilena esteve em campo, aliás teve um culpado, né? O tal do Dario Osório, no amistoso, primeiro cartão 23, segundo 27 e é expulso. Acabou o jogo. É o grande responsável, né? Mas se chegar amanhã, Cirilo, a gente tá falando de terça, chegou amanhã, dá uma descansada, quarta-feira vai para Chapecó com a turma e fica disponível. E eu até acho bem plausível dele ser aproveitado, talvez não entre os 11, mas entre os relacionados, porque eu acredito pelas ausências que o Atlético pode, de novo, ter 3 zagueiros. Por que eu acredito nisso? O Barba tem me mostrado, pelo menos nesse início de trabalho, ter sido ou vem sendo um treinador muito preocupado em proteger a área do Atlético. Ele detectou logo de cara que o Galo é um time que sofre muito com segunda bola. O rebote é sempre do adversário. E vinha tomando muitos gols dessa entrada da área. E nos últimos jogos tem tomado menos, tem sofrido menos com essa segunda bola, porque ele tem protegido melhor a área. Seja com 3 zagueiros e linha de 5, ou então com 2 volantes à frente de uma linha de 4 defensores. Como tem muita gente ausente, e um dos volantes é o Alan Franco, titular hoje dessa equipe, o outro, o Maicon, que ainda não está disponível, ele pode voltar a ter 3 zagueiros, aí tem o retorno do Roman, pode ser opção, o Lianco já deve estar apto, já que vinha sendo relacionado e teve aí 10 dias para aproveitar para agilizar a recuperação. Vitor Hugo está de volta, Juan cumpriu suspensão, ele tem o Natanael, que é um cara que tem suas dificuldades, mas numa linha de 5 talvez facilite para ele. Então, talvez a ideia do Barba para esse jogo especificamente, de quinta-feira, a volta do futebol depois da data FIFA, seja uma linha com 5 homens, tendo à frente dessa linha o Pérez, e aí o Vitor Hugo mais um no meio, esse ponto de interrogação de quem seria o mais um, com uma dupla de ataque lá na frente, com Coelho e Hulk, por exemplo, pode acontecer, ou então usar o Cassierra, por ser um jogo de muita bola aérea, eu acredito, contra a Chapecoense. Enfim, certamente essa turma que está com suas seleções, é muito provável que ele não use a maioria deles, talvez apenas o Roman, como jogador para completar o elenco. Clube Atlético Mineiro acaba de fechar com um executivo interessante e com enorme nome no mercado. Eu me refiro a Márcio Freire, que acaba de se tornar um novo vice-presidente de negócios da SAF atleticana. Contratação faz parte do projeto de crescimento sustentável. O Galo gostaria de, em 2030, não precisar de recursos externos para que as suas contas fechassem. Freire, que já passou por Google, Meta e Itaú. E ele, como executivo, vai liderar a parte comercial, de marketing, o programa Galo na Veia, além de novos produtos. Só para completar sobre o Atlético, contei na manhã dessa segunda-feira que uma proposta do Atlético feita ao Arthur era até melhor do que a do São Paulo, com quem o atacante do Botafogo fechou. Fui procurado pelo pessoal do Galo, que admitiu que o jogador foi sugerido, oferecido por Paulo Pitombeira, mas não houve a intenção do Atlético em fechar negócio. Importante registrar que no ano passado, enquanto ainda era atleta do Zenit, aí sim o Arthur foi alvo de uma proposta oficial. Para essa temporada não existiram ofertas. Só para completar, registrar que o Atlético que busca a recuperação. A ideia é ter uma campanha melhor no Brasileiro para que o foco possa estar nas Copas. Tô vendo aqui, Cláudio, as informações da imprensa equatoriana, da ESPN local. Eles estão prevendo aqui
na possível escalação titular do Equador contra a Holanda. A Holanda mudou de nome também, né, para alguns, agora é Países Baixos, né? Países Baixos. É igual a República Tcheca, agora é Tchequia. Bielorrússia é Belarus. Países Baixos e Tcheca já não fica muito legal, mas vamos lá. Ok, tudo bem. Eles estão prevendo que o Ângelo Preciado pode ser titular. O BKSS está com um problema lá para escalar o time, né? Porque o Hincapié, que é um zagueiro barra lateral esquerdo do Arsenal, foi cortado, teve uma lesão no jogo passado, então pode pintar o Preciado no time. E do que eles estão prevendo aqui de time, Preciado, Franco e Minda. Todo mundo. Os 3 atleticanos. O Minda foi bem no primeiro amistoso, o Franco foi lateral direito no primeiro amistoso e o Preciado entrou como meia direita ou ponta direita, entendam como quiser nesse primeiro amistoso. E são caras que estão sempre jogando, cara. Eu nem sei se o Minda jogar é ruim pro Atlético não, tá? Pelo menos ele tá tendo minutos. Exato. Né? Porque aqui ele tem tido menos minutos, então ele já chega até com mais minutagem para ser melhor aproveitado ou mais bem aproveitado. Acho que o Atlético tem que botar esse garoto pra jogar mais, cara. Precisa jogar mais. A impressão que ele deixou nesse amistoso da seleção do Equador foi muito boa. Preciado tem melhorado a cada jogo com a camisa do Galo. E o Alan Franco é aquele cara, né, que não tem uma unha encravada, uma caspa. Tá sempre jogando. Já da França tava jogando. Mas do Galo, Cláudio. Você falou há pouco, Cirilo, que as prévias lá da seleção equatoriana, os 3 atleticanos devem ser titulares amanhã. Na prévia também da seleção paraguaia, tá o Júnior Alonso, viu? O Júnior Alonso como lateral esquerdo. Como ele vem jogando na seleção paraguaia já há algum tempo, Júnior Alonso como lateral esquerdo. E por falar em lateral esquerdo, tá no itatiaesporte.com.br o Renan Lodge, viu, Cirilo? Foi o jogador que, podemos dizer, teve o respiro nesta data FIFA. Data FIFA é respiro para titular do Atlético em longa sequência. O Renan Lodge jogou as últimas 16 partidas do Galo. Ele só foi reserva em uma delas, mas acabou acionado. Foi no jogo contra o América, na fase classificatória do Campeonato Mineiro na Independência. Ele entrou no segundo tempo, ficou em campo cerca de 25 minutos. Matéria do nosso Túlio Kaiser, do itatiaesporte.com.br. Então, desde quando ele estreou pelo Galo, são 16 jogos, 15 como titular. Então, uma sequência muito forte o Renan Lodge. Então, com esse descanso agora, vai ganhar fôlego, sabe pra quê, né, Cirilo? Pra mais 18. Porque são 18 até a próxima parada pra Copa do Mundo. Então, se ele conseguiu jogar 16, eu acho que é mole pra ele, né? Conseguir jogar 18 agora. Nós estamos na metade da temporada, em resumo. Como se fosse isso. Exatamente. Então ele jogou 16, vai jogar mais 18. E ainda tem isso aí pro segundo semestre ainda, Cirilo. Muita coisa. Pra um cara que tava na Europa, né? Evidentemente na metade da primeira parte da temporada, né? Porque vai parar o campeonato ali na reta final de maio, vai parar o campeonato, tem uma longa pausa, né, Cláudio? Pra um novo campeonato, né? Porque assim, né, depois que parar o campeonato no meio do ano, é uma nova história, né, cara? E ali vai parar uns 50 dias, né? Muito tempo. É muito tempo. Porque a Copa do Mundo desse ano já é maior. Eu falei. Já tem um período anterior ali da preparação. A gente tem falado nisso, né, cara? Eu acho que até a preparação física é diferente. Você dá uma acelerada em determinado momento na preparação física para depois dar uma parada. Então você já chega num nível de preparação física maior do que se fosse ano corrido. Porque depois você para, férias, libera o jogador para recomeçar a preparação. Então é tudo muito diferente. E eu tô batendo essa tecla, Cirilo. Quem aproveitar melhor as 18 rodadas do turno antes da parada vai se dar bem lá no final. E destaque para os 2 times de Curitiba, que iniciam o brasileiro numa briga por permanência e que estão na primeira parte da tabela, principalmente o Atlético Paranaense, que hoje é o vice-líder. Esses estão tirando proveito. Ali na frente, quando o bicho pegar, talvez eles já estejam com uma gordurinha. Ontem, jogo da rodada 5 do Campeonato Brasileiro, jogo que havia sido adiado, né? Por conta da participação do Botafogo na Libertadores. Ontem o Atlético Paranaense fez 4-1 para cima do Botafogo. O Furacão tem 16 pontos após 5 rodadas. E por outro lado, o Botafogo é o 17º do Brasileiro. E quem acha que o problema do Botafogo é o campo, eu indico olhar para fora do campo. O campo é o menor dos problemas. O campo, ele é consequência. A causa tá fora do campo e a gente já viu isso aqui em Belo Horizonte em 2019. Com o Cruzeiro que tinha um bom time, era um time que vinha de um bicampeonato da Copa do Brasil, de uma ótima primeira fase de Copa Libertadores e que o extracampo, quando arrebentaram com o clube do lado de fora, o extracampo influenciou no que aconteceu e todo mundo sabe da história e do final da história. E eu não tô falando o final esse bom agora que a gente tá vendo com o Cruzeiro, não. É o que quase aconteceu.
E se lá no Rio de Janeiro, se a turma que torce pro Botafogo, quem tá preocupado com o Botafogo, tiver achando que o problema é o campo e não olhar para fora do campo, para mim não vai ser surpresa, mas lá para eles pode ser uma surpresa muito desagradável. Nós temos uma expressão que usamos com certa frequência, que é aquela do vender o almoço para comprar a janta, né? O Botafogo, a ele não tá bastando mais vender o almoço, não tá sobrando pra janta. E, na verdade, não tá tendo pra nenhum dos dois, né? Isso. E aí, o bicho tá pegando pro Botafogo, vai vir mais transferban pelo visto aí. O Simões lembrou do fair play financeiro Sim. outro dia aqui, né? Quando a gente tá falando do América, que vale pra equipes da Série B também. O Arthur já saiu. Arthur, que era jogador importante, acertou com o São Paulo. Transferban tá aí. Sim. E você tem razão, vai vir mais. E se você não for abrindo mão de jogadores importantes na sua folha, você vai ter que arcar com a folha. Senão você vai tomar mais punição. Essa é a realidade do Botafogo. E quem acha que isso não interfere no campo, tá muito enganado. E hoje o Botafogo, a realidade do Botafogo é a zona do rebaixamento. E o Atlético Paranaense é adversário do Galo, né? Vocês falaram de estar na liderança essa semana. Ótimo trabalho do Daí Helman por lá. Domingo vai ser na Arena MRV, o próximo jogo em casa, né? Do Galo. Inclusive a gente tá aguardando os preços de ingresso aí pro torcedor do Galo lotar a Arena, né? Domingo é jogo importantíssimo depois da Chape, né? A Chape é quinta lá em Chapecó e domingo tem o Galo na Arena MRV. E o Edu Panz gosta de ver jogador que tá se recuperando, né? E a gente tem olho sempre pro pé, se ele tá com tênis ou chuteira. Maicon, o volante do Galo, apareceu hoje no treino do Galo de chuteira. Então tá voltando. Tá quase, né? Tá voltando. Já tá na reta final, já fez um trabalho com bola hoje, viu, Cirilo e Edu Panzi, ainda separado, mas eu creio que na próxima semana já podemos ter novidades aí de liberação também do Maicon, jogador importante, era titular até a lesão. Esta madrugada o Chile perdeu 4-1 para Nova Zelândia, mas o Ivan Roman, zagueiro do Galo, não participou do amistoso, ele ficou com uma opção no banco de reservas e não foi acionado durante a partida. Aliás, você pode falar que ninguém teve culpa, né, no fim das contas, teve um expulso no primeiro tempo e depois disso 4 gols da Nova Zelândia. Exatamente, então com um jogador a menos, no amistoso anterior, o Chile venceu e teve um jogador a mais também, boa parte do jogo contra Cabo Verde. Venceram na sexta-feira e aí o Ivan Roman foi titular 45 minutos depois do intervalo, até por um jogador a mais, o treinador tirou o zagueiro e ele foi sacrificado para colocar o time mais ofensivo e desta vez não foi utilizado o Ivan Roman. Bom pro Galo porque, além do amistoso ter sido antes dos demais, né, na madrugada de domingo para segunda-feira, ele já está retornando, então o Ivan Roman, ele estará em Belo Horizonte para o voo do Atlético que vai sair na quarta-feira, nesse horário mais ou menos, né, no início da noite, fim de tarde, a delegação do Atlético segue para Chapecó. Como ele já está retornando, tem amanhã ainda, tem quarta, para que ele possa chegar mesmo sendo na Nova Zelândia. Ele está lá do outro lado do mundo, na Oceania, mas de qualquer forma, o Ivan Roman será a opção para o técnico Barba Domingues. Agora os demais, Cirilo, todos eles em campo amanhã. A seleção do Equador tem amistoso contra a Holanda, lá na Holanda. Tem também os 3 jogadores do Galo estão por lá, né? Alan Franco, Minda e também o Preciado. Tem o Júnior Alonso, Paraguai contra Marrocos, o jogo na França, então também na Europa à tarde. E tem o Cissé, que está com a seleção de Guiné, amistoso no Marrocos contra Benin. Todos esses amistosos amanhã à tarde, aí eles vão retornar para o Brasil. Vai chegar a tempo da viagem, o Atlético pode fazer com que eles fiquem no meio do caminho, por exemplo, se os caras têm que passar em São Paulo, de lá vai para Chapecó, tudo isso vai ser avaliado principalmente com a questão da minutagem, né? Se eles vão jogar ou não por suas seleções. No caso do Ivan Roman já é um ponto positivo, o cara não jogou, então não teve o desgaste da partida, tem só da viagem de retorno agora ao Brasil. Agora os demais, vamos ver, né? O Júnior Alonso normalmente é titular, o Alan Franco também. O Minda foi titular, não sei se vai ser titular de novo amanhã, o treinador pode rodar o time, e o Preciado não foi titular no primeiro jogo dessa partida de amanhã da seleção equatoriana. Mas, Cirilo, eu creio que pela questão de logística, inclusive, se a gente fosse cravar hoje aqui, o Ivan Roman é um jogador que deve estar relacionado para o jogo da Chapecoense. Os demais já são incógnitas, são dúvidas mesmo, né? Fala massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia e preferência aqui pelo canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da notícia, da resenha, da gente aí. E o Nicolai trouxe uma notícia também pra gente aí. Deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo. Não esquece, tá? Muito importante a participação de vocês, tá bom? Essa força aí pro canal.
Para quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Você que não conhece o canal, esse canal do Galo, notícia todos os dias para vocês, tá? Sempre em primeira mão. Só do Galo, aqui só notícia só do Galo. Então você que é atleticano, tá no lugar certo, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, é importante. Toda vez que sair um vídeo, você será avisado pelo YouTube. Então já deixa aquele like para dar aquela força pro canal, vem fazer parte do time. Fique à vontade para deixar sua opinião também em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, tá? A participação de vocês é importante pra gente, então deixa aí sua opinião. A gente olha todos os comentários, tá bom? E mais uma vez, obrigado pela preferência que vocês estão dando no canal. E fiquem à vontade que o canal aqui é de vocês, tá? Um forte abraço para quem fica aí. E até a próxima. Surgiu notícia, a gente volta e tá aqui pra vocês no canal, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, Márcio. Tamo junto.